Olá, pessoas do segundo ano, tudo na paz? Espero que sim. Vamos lá para o nosso primeiro conteúdo, para a nossa primeira temática do segundo bimestre do ano, do segundo ano de vocês. É, o currículo de vocês traz para nós a questão do conteúdo de aula chamado, logo de cara, primeiro chamado comunidade e sociedade. É justamente para fazer uma diferença nos significados do que é comunidade e do que é sociedade. Né? Então, é o que nós vamos fazer aqui muito rápido nesta aula que eu estou apresentando para vocês. Vale lembrar para vocês que a gente, numa semana, coloca uma aula, né? Uma aula explicativa, assim como eu estou fazendo para vocês, e na outra semana a gente coloca exercícios relacionados a esta temática, né, a essas temáticas que a gente está apresentando em cada aula, ok? E assim a gente vai fazer com sociologia e vamos fazer também com filosofia quando tivermos a nossa aula postada, ok? Então vamos lá. Comunidade e sociedade. Bom, quando se fala de comunidade e sociedade, a gente precisa, antes de mais nada, fazer a distinção entre o que é comunidade e o que é sociedade. Como eu falei para vocês anteriormente, é o que nós vamos de antemão fazer agora nesta aula, certo? Então, comunidade e sociedade são termos aplicados para designar organizações de dimensões diferentes. É aquilo que eu falei. A comunidade é um tipo de organização e sociedade é outra forma, né? É outro tipo de organização, certo? Então, sociedade é o termo utilizado para traduzir um grupo de pessoas que compartilha uma cultura e um território definido. Veja bem, sociedade aqui está dando o conceito. Ela é um termo utilizado para traduzir um grupo de pessoas que compartilha uma cultura e um território definido. Por exemplo, vamos pegar o nosso caso Brasil. Né? Os brasileiros é uma sociedade. Né? O país existe porque existe uma sociedade. Né? A sociedade brasileira que vive dentro de um território, tem uma cultura definida, né? Tem um modo de ser diferenciado de outros lugares, de outras sociedades, certo? E comunidade, contudo, é um grupo limitado de pessoas que coexistem. Veja bem a palavra coexistem e se relaciona e apresenta semelhanças. Veja bem, quem é maior, comunidade ou sociedade? Veja bem, aqui já dá para a gente entender que a maior é a sociedade e menor, o grupo menor é a comunidade. Ou seja, quem está dentro de quem aqui? A comunidade, por sua vez, como é um grupo menor, ela está dentro da sociedade. De forma que, como eu mencionei, sociedade brasileira, uma comunidade dentro da sociedade brasileira, não é? Ela está localizada em vários lugares, né? Em várias localidades, não é? Ou seja, são grupos de pessoas, né? São grupos de pessoas pequenos que comungam, né? E apresentam também as mesmas semelhanças, né? Grupos regionais, né? Grupo de pessoas com suas singularidades e com suas particularidades, certo? Então veja, a, a sociedade é formada por uma teia de relações sociais. E essas relações sociais, certamente, ela vai acontecer porque existe dentro dessa sociedade as comunidades, né? E as comunidades, elas farão essa teia, né? Elas farão essa teia e que essa teia vai originar o macro do grupo social que é a sociedade, certo? Então, inclui as relações estabelecidas entre as pessoas, né? O relacionamento social ele pode ser direto, indireto, organizado, desorganizado, consciente ou inconsciente. Veja bem, o modo de relacionar das pessoas, esse relacionamento está dentro desses patamares, dentro dessas realidades aí. É direto, indireto, organizado, desorganizado, consciente ou
inconsciente. Então, não é necessária uma área geográfica para estabelecer uma sociedade. Ou seja, existe uma delimitação geográfica para estabelecer uma sociedade, não é? Aqui quer dizer que não. Então, veja bem, então se não tem uma necessidade de uma organização geográfica, isso vai contra aquilo que eu afirmei. Né? Pode ser que uma sociedade ela ultrapassa os limites geográficos, né? Ou seja, de uma outra situação, de um outro território, ok? Então a sociedade é universal e generalizada, ou seja, a sociedade ela também é considerada como sendo planetária, não é? Ela está presente em qualquer lugar do planeta, certo? Se a gente for pegar, fazer uma análise amplo, a gente vai ver que a sociedade ela é a mesma, né? É a mesma sociedade em qualquer lugar do planeta, né? E aí levando em consideração e não leva em consideração, melhor dizendo, as diferenças de linguagem, né? de culturas, né? De modo de viver particular de cada grupo, né? Ou de cada comunidade. Uma sociedade é ampla e abstrata. Veja bem, ela é ampla e tem as suas dimensões que são abstratas. Né? Aquilo que não é tão visível assim, mas que ela acontece dentro, né, da própria realidade social. Né? Então, é também uma rede de relações sociais que não pode ser tocada, ou seja, acontece algo intocável dentro da própria relação social. Então, tem interesses comuns de várias comunidades e estão presentes na sociedade, né? Ou seja, os interesses comuns das centenas e variadas comunidades, elas se fazem presente dentro da sociedade. Então, a gente pode dizer que as comunidades, elas são as peças, né? A gente pode dizer que as comunidades são as peças, não é, que formam, né, a engrenagem chamada sociedade. Então, a sociedade, de modo geral, é uma engrenagem, podemos dizer, formada pelas comunidades, né? Que são os grupos de pessoas pequenos e com semelhanças próximas, certo? Então, a comunidade consiste em um grupo de indivíduos, né? Aquilo que eu falava, é um grupo de indivíduos pequenos, grandes, não muito grandes, né? É preciso uma área geográfica definida para definir, não é, uma comunidade, ou seja, é preciso que haja um local, um cantinho, né, um lugar próprio, particular, para que se possa definir o que é uma comunidade. Né? Ela tem os seus limites, né? Ela tem as suas abrangências quando fala da questão desse espaço, certo? Então a comunidade é menor que a sociedade, como eu acabei de falar. Né? Obviamente que a comunidade ela é menor, ela está dentro da sociedade, certo? Então, não há mais de uma sociedade em uma comunidade. Veja bem, ao contrário, dentro da sociedade há várias comunidades, sendo e que o contrário não pode ser verdadeiro. Dentro da comunidade não pode haver várias sociedades. É o contrário, não é? Então ela é concreta, ela é de fato, né? A comunidade existe de fato. Ela é um grupo que vive em uma área particular. Quem? A comunidade, não é? Ela pode ser localizada. Os interesses comuns são partilhados e priorizados. Não é? Integrantes de uma comunidade vivem juntos em prol de interesses e objetivos comuns, ou seja, têm os mesmos objetivos, certo? E, por final, a semelhança é muito importante na comunidade, né? Os traços de semelhança, porque dentro de uma comunidade, de um grupo pequeno, não pode haver dessemelhança. Se a gente estivesse falando de sociedade, aí a gente aceitaria que dentro dessa sociedade há as dessemelhanças, ok? Então é isso, o conceito de comunidade e sociedade. Veja que sociedade é amplo, é macro, e comunidade é micro, é pequeno. São grupos localizados, são grupos que têm territórios, né? São grupos que têm a sua identidade, ok? Sociedade a gente pode se referir uma sociedade brasileira e dentro dela
Os estados brasileiros a gente pode chamar de comunidade, só a nível de exemplo, né? Ou a gente pode colocar isso de forma planetária, né? O planeta é uma sociedade e cada país, cada região é uma comunidade. Ou então a gente pode levar isso para as nossas salas de aulas. Por exemplo, o segundo ano, não é? O segundo ano é uma sociedade e segundo A e segundo B são duas comunidades, né? Essas duas comunidades elas irão formar o grupo maior chamado sociedade, que é o segundo ano. O segundo ano é formado por duas comunidades, uma chamada A e a outra chamada B. Cada uma tem as suas particularidades, né? Cada aluno, cada turma tem os seus interesses e tem as suas diferenças quando se trata de qualidades, de interesse, de esforço, né? De visões. Isso acaba criando um laço muito particular. Então isso é próprio, né? Então o macro é segundo ano e o micro, que é a comunidade, é as duas turmas que formam vocês do segundo ano. Então é isso, conceito simples, rápido, objetivo sobre o que é comunidade e sociedade. Então essa é a temática, eu acho que deve ter ficado claro para vocês. Na próxima aula a gente volta com atividade e exercício relacionado a esta temática desta aula. Um grande abraço a todos vocês.